Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui o nosso DSS. Então, o Diálogo Semanal de Segurança vai iniciar aí com esse assunto que a gente já vem falando recorrentemente com vocês, né? Pode passar aqui o slide. Carnaval. Estamos aí na segunda-feira de Carnaval e muita gente ontem, né, foi para a festa e vai dirigir hoje para ir para as suas casas, para os interiores, para outras festas em outras localidades. Então, temos que redobrar a atenção, como a gente já vinha falando. A semana toda passada a gente falou sobre esse tema, fizemos algumas ações, jogamos lá no grupo de vocês até uma marchinha de carnaval falando sobre segurança, todo mundo participando, né? Agradecer aqui pessoalmente para vocês, presencialmente, né, a participação de todos aí. Vamos jogar novamente a marchinha hoje lá no grupo para poder vocês escutarem e ter atenção, que é importante, tudo que está sendo falado lá na letra da música. E ela fala especificamente sobre isso aqui que está na tela também. Então, antes de sair, verificar o veículo, para que você saia com ele perfeito e não tenha surpresas aí na estrada, tá? Respeitar os limites de tempo de descanso. A gente tem nosso tempo de descanso, que é obrigatório, às 11 horas, a gente tem que cumprir de interstício, e elas têm que ter qualidade, para que no outro dia você venha, vá trabalhar para você e para quem está lá ao redor da via também, tá? Se tiver algum problema, não siga bem, esse é o programa que a gente insiste em falar sempre com vocês, porque a gente só pode seguir dirigindo o caminhão desse porto se a gente estiver bem. Porque se não estiver bem, passar mal e apagar durante lá a direção, você vai se acidentar gravemente ou provocar um acidente com outras pessoas que venham na via, tá? Nunca dirigir sob efeito de álcool ou drogas. Sabemos aí que essa festa, ela traz essa motivação para as pessoas beberem, né, e dirigir com álcool também. Tem alguns ainda que enfrentam essa irresponsabilidade, mas todos são treinados, todos sabem que aqui a tolerância é zero. Quem tiver à disposição da empresa trabalhando tem que ser zero, né? E a gente precisa ter essa consciência sempre, não só no período de carnaval. O outro item é, em caso de acidente, sinalize o local e siga os procedimentos. Então, como é que a gente deve agir se, por acaso, se envolver no acidente? Para, sinaliza a área, entre em contato com a empresa. O coordenador da equipe de emergência é Adson, está aqui presente. Então, ele é que vai coordenar tudo, junto com a equipe de emergência. A nossa empresa, que a gente também tem um contrato com a empresa para fazer o atendimento de emergência, caso seja algo mais grave, senão a gente já resolve aquilo ali, mas tudo tem que ser comunicado à empresa na hora que acontece. Não vamos deixar para outro dia, tá? Se por acaso se envolver em um acidente onde tem a vítima, pare e socorra a vítima. Tenham atenção nisso. Nada de seguir para depois avisar a empresa ou deixar a pessoa lá, né, ou carro pequeno, ou a moto, um ciclista, tudo. Teve um evento, se envolveu com um terceiro para prestar socorro. Aí entre em contato com a gente, ok? Sua atitude segura protege você, sua família e a empresa. Aí a gente tem a consciência de quem está nos esperando em casa, quer que a gente volte inteiro para casa. Para isso, a gente tem que seguir as regras e procedimentos para poder tudo dar certo, né? Se não for do jeito que a gente aprendeu aqui na sala de aula, a gente abre a janela para o acidente acontecer. A gente não quer. Às vezes não acontece nada. Você fez um atalho, você estava com pressa, você não seguiu e não aconteceu nada. Mas aí, em algum momento, vai ser fatal aquilo ali e a gente não quer. Como a gente escutou a semana passada, ninguém sai de casa para se envolver em acidente. Mas, se a gente não cumprir o procedimento, ele vai acontecer, tá? Pode seguir. Esse informativo nós recebemos aí do nosso cliente Ipiranga, Unidos da Segurança, que é o nosso bloquinho também, conjunto aí com o cliente, e fala sobre o momento que completa a sua jornada. Então, respeito na folia. Esse DSS aí é falando sobre o respeito com as outras pessoas que estão aí brincando carnaval, ou você também que vai brincar o carnaval, tá? Carnaval aumenta o movimento, os riscos nas estradas e portos e a interação com diferentes públicos, né? Profissionalismo, respeito e segurança precisam ser reforçados. Então, convivência saudável, respeito e diversidade, fantasias, estilos e evitar comentários invasivos. Caso você vá para a folia, esteja lá convivendo com os foliões lá na rua, né? Respeitar esse momento aí de convivência, né? A convivência tem que ser saudável sempre. O assédio, então, o que é e como evitar? O assédio é qualquer comportamento que gere constrangimento, intimidação ou desrespeito. Inclui comentários inadequados, brincadeiras ofensivas, gestos ou insistência após um não. E a gente sabe que quando diz não, é não. A mídia fala muito sobre isso e é o que é certo. Se você escutou o não, então se afaste. Tá? Como agir diante do assédio? Não confronte se houver risco e direcione a denúncia no canal indicado. Diz que 100 para os direitos humanos
e 180 a Central da Mulher, e a gente precisa divulgar isso aí para quem a gente quer respeito, tá? No carnaval, o clima é de festa, mas o respeito continua sendo regra. Assédio não é brincadeira, não é exagero, não tem desculpa e não tem época do ano. Cada pessoa tem direito ao seu espaço, ao seu corpo e à sua segurança. Então, vamos respeitar o espaço do outro sempre, tá? Sempre que a gente ouvir um não, é como ela falou, eles passaram aí pra gente, ignora e aí segue, vai brincar o seu carnaval de forma segura e respeitosa com todo mundo, tá? E não só no carnaval, né? Respeito é no dia a dia. No dia a dia, qualquer pessoa precisa ser respeitada. E a gente hoje vai tratar de um assunto aí que os motoristas trouxeram para a gente. E no dia a dia aqui também, a gente precisa ser tratado da mesma forma que a gente quer ser tratado. Sempre será dessa forma, tá? Próximo, sobre as restrições. Hoje não tem restrição de trânsito. Amanhã, 17/2, terça-feira, das 16 às 22, há esse período de restrição. O horário da restrição de trânsito é entre 16 e 22. Dia 18, quarta-feira, das 6 às 12 horas. Tá? Também vai estar lá no grupo, novamente, a gente já vem avisando aí desde o início da semana passada, mas estamos reforçando aqui hoje e vamos também colocar lá no grupo para ninguém esquecer, ok? Resultados em SSMA. O Luciano vai dar uma palavrinha aqui com vocês sobre os resultados com relação a violações. Prestem bem atenção e vamos melhorar, né? Bom dia, bom dia. Eu vim trazer esse tema para que vocês possam observar. Eu sou um comparativo aqui dos últimos 3 meses, né? E aí também o resultado de janeiro. Esse resultado que você está vendo aí na tela é o resultado de janeiro, onde a gente mostra que tivemos 112 violações distribuídas para 53 motoristas. E assim, a gente agradece a Deus porque ainda é menor do que 50% do total de motoristas. Mas a gente observa que desse número de 53, 23 motoristas tiveram 82 violações. Desses 23 que tiveram 82 violações, apenas uma teve 19 violações. Assim, esse motorista que leva 19 violações traz o resultado da gente todinho para baixo. E a gente percebe que tem muita coisa para a gente evoluir, porque nesse resultado, 30 motoristas tiveram apenas uma violação. E aí a gente tem aquela outra gama de motoristas, né? Um total de 60 motoristas que não cometeram nenhuma violação. E a gente fala aqui, você pode estar até na live, pode estar aqui presente também, motoristas que não cometem violação, porém a gente precisa trazer esses números para que você possa entender. Então, está aqui, freada brusca, 39, freada brusca, né? Que é a velocidade de você reduzir 12 km em 1 segundo. Você vier, isso para você evitar, tem que ter distância de segmento, ter cuidado. Quando a freada brusca não é responsabilidade do motorista, ele é abonado. Se você tiver numa via que tiver uma lombada eletrônica não sinalizada, você é abonado. Se caso venha a acontecer e a gente perceber que você não tem como ver a lombada, né? Mas se você está numa via onde tem as placas de sinalização, lombada à frente, e acaba violando, aí não tem o que fazer. Aí é a sua visão e manter foco na estrada, né? A cerca eletrônica vem com o mesmo resultado de freada brusca, 39, e aí eu fico preocupado, eu estava até conversando com a Mara, acho que foi ontem, né? Ontem eu estava olhando uma violação que caiu ontem mesmo, e aí essa violação, o motorista vai chegando perto da cerca eletrônica, e quando gera a violação, ele reduz a velocidade. Então, assim, é importante que vocês entendam. É importante que vocês entendam. Nossas cercas eletrônicas, a maioria delas, eu acredito que todas, se tiver algum ponto mais crítico, a cerca eletrônica com uma velocidade menor do que a da via, são casos pontuais. Mas a maioria das nossas cercas eletrônicas é de acordo com a velocidade da via. Se está lá uma cerca eletrônica de 60, a placa que está na via é velocidade máxima 60 km por hora. Está numa rotatória que a velocidade máxima é 40 km por hora, a cerca eletrônica está lá 40 km por hora. A gente não está pedindo exagero que você chegue numa via de 60, vá para 40, vá para 50, não é essa a nossa intenção. Mas a cerca eletrônica está lá, e aí 39 violações. Isso é um resultado que, na visão de segurança, ele é mais crítico do que a velocidade. Porque a velocidade, veja o resultado da gente, não é 16 violações de pista seca, onde a gente chegou até quase 83, tivemos 2 que chegou a de 84, 89, 88, mas observe, uma violação de velocidade, às vezes é uma descida, às vezes é uma subida, é uma reta. Se essa velocidade for avaliada e for uma ultrapassagem, está errado. Aí é um ponto crítico. Ultrapassagem numa faixa contínua, em cima de uma curva, aí é bronca. Motorista, você vai ultrapassar ele começou a descer, acelerou. O caminhão da pessoa que está na sua frente é menos possante do que o seu.
E aí, quando ele vai aproveitar a descida, você acha que o cara não quer deixar você ultrapassar, aí o que é que acontece? Você vai querer acelerar para ultrapassar ele. Então, essas coisas não podem ser realizadas. Deixa ele embora. Você está com um veículo de grande responsabilidade. Além de você ser o maior do trânsito, você está carregando produto perigoso. Então, você também está precisando de cuidado. Você precisa cuidar de você mesmo. Entendeu? Aí tem jornada diária, 12 horas. Né? Aí, interstício diário, 3 interstícios quebrados de 11 horas. Então, interstício, a gente pede que vocês cumpram o interstício. Até porque, se você não cumprir o interstício e for parado na rodoviária, vai ficar parado do mesmo jeito. Além de tomar uma infração, você vai ficar parado do mesmo jeito que ela vai mandar você parar lá e tirar as 11 horas lá parado. Aí perdeu aquele dia de produtividade. Pista molhada, 64 a 68. A gente tratou uma situação sábado com um colaborador, e aí a SCMA chama para conversar, né? A gente tratou porque o motorista estava com o limpador desligado na pista molhada. E aí o que é que acontece? Ele chegou, a gente foi tratar, a velocidade que ele chegou foi 79 km por hora. 79 km por hora é quase o máximo da pista seca. Mas ele estava com o limpador desligado, ele se acha na possibilidade de chegar à velocidade que ele quiser. E aí, na mesma hora, eu mostrei para ele um vídeo. Eu mostrei para ele um vídeo de um colega que estava em alta velocidade na pista molhada, não conseguiu frear, derrapou e acabou levando uma família. Cara, não é para isso que a gente está aqui. Não é para causar acidente que nós estamos aqui. Então, espero que vocês compreendam o cuidado que a gente fala, a mensagem que a gente fala. A gente escuta, né? Mas sempre fala sobre isso, cara. Enquanto a gente puder, a gente vai falar. Essa comunicação para gerar hábito, para gerar cultura, é o que a gente precisa fazer. Quando aqui chegar tudo a zero, a gente ainda começa a dizer, cara, continua, porque manter é um desafio. Mesmo sem chegar tudo a zero. Mas, assim, era um número que a gente não tratava, velocidade, pista seca, freada brusca, era um número que a gente não tratava, cerca eletrônica. Então, tenham cuidado, né? Tenham cuidado. E aqui a gente trouxe o número, só para vocês entenderem, esse número aqui, ó, daqui para frente, todos os motoristas foram uma violação. Aí teve esses motoristas que tiveram aqui, um 19, outro 7, 6 e um 5. Então, assim, esse de 19 violações não faz parte mais da nossa equipe. Mas, assim, observem que o resultado mostra que, por mais que a gente tenha um resultado bom de 112 violações, porque os motoristas tiveram violação, ok. A gente sabe que o desafio que vocês têm na estrada. Mas a nossa busca é pela zero violação, é pelo zero acidente. Como a gente falou semana passada, também na parada de segurança, quem estava presente ouviu, que se você está com 30 mil desvios, você vai ter 3 mil quase acidentes. Se você tem 3 mil quase acidentes, você vai ter 300. A probabilidade que você tenha 300 acidentes pequenos, leves. Se você tem 300 acidentes leves, você tem a probabilidade de ter 30 acidentes com afastamento. Se você tem 30 acidentes com afastamento, você tem a probabilidade de ter um acidente fatal. E assim, não é um estudo que foi elaborado pela LVA. É um estudo que é feito nessa metodologia. Se você está andando com velocidade excessiva, se você está freando bruscamente, você está cavando um acidente. E é isso que a gente está dizendo aqui. É isso. Não existe. São alertas, né? Então, o que acontece? Para finalizar esse slide, o que é que a gente vem trazendo ali? Novembro, nós tivemos 138 violações com 61 motoristas. Dezembro, 141 violações com 65 motoristas. Janeiro, 112 violações com 53 motoristas. Então, em janeiro, a gente reduziu tanto violação, como reduziu também os ofensores, motoristas que violam. Mas a gente precisa comunicar isso. Precisa que dezembro seja um resultado muito menor. A gente teve um caso ontem de um colega que saiu desse retorno aqui próximo da Gerdau, para vir para a garagem e conseguiu violar na pista molhada, dali para aqui. Ele conseguiu passar de 60 km por hora com o limpador ligado. Aí a gente fica se perguntando o que é que se passa na cabeça, entendeu? Dali para aqui. Ele conseguiu chegar a 60, na pista molhada, indo para a garagem. Aí a gente pensa, pô, será que o cara está correndo para chegar em casa, para ir para casa? É isso que a gente se preocupa. A gente se preocupa porque o que é que se passa na cabeça do colaborador, né? Uma violação. Ou que a gente está transmitindo para ele não está chegando o suficiente, né? A gente se preocupa, porque a gente está aqui para lhe ajudar. O João Maria falou sobre o DAF, e o DAF é o seguinte, como ele falou, no limpador, a alavanca do limpador é a mesma alavanca da buzina. Então, se tiver pista seca, nunca será pista molhada. Se tiver pista seca, nunca será uma infração. Nunca será, nunca será, nunca foi.
Então, assim, quando eu fui levantar esses dados aqui, a gente tem várias violações. Eu conversei com um colega sobre dezembro, e eu disse para ele, aí ele criticando, mano, por que vocês, eu perdi R$ 200 e vocês ficam... Cara, vem cá. Aí chamei ele, sentei com ele, estava sendo descontado 2 violações da premiação dele. Aí o que foi que aconteceu? Eu sentei com ele, mostrei para ele que ele tinha tido 6 violações. 6. Só que 6 violações, das 6, 4 eram improcedentes, 2 procedentes. Então, assim, a gente avalia, a gente está aqui, até para que vocês entendam. A violação de vocês é a minha violação. É a violação de Ana, dos monitores, da LVA. A gente não está aqui caçando violação. Ou vocês acham que a gente está feliz com esse resultado? Nós não estamos felizes com esse resultado. A gente está aqui trazendo uma exposição de vocês, está trazendo uma exposição da LVA. E a LVA está tendo um resultado de mais de 5 violações por mês. E isso não é bom. Não é bom para a gente, não é bom para você. Porque a gente está acabando, enquanto a gente não parar, né, é o que me preocupa. É alguém que estava nessa live, sai daqui e anda sem o limpador ligado. E a gente, não acredito, se afastava no DSS, estava. Infelizmente, às vezes acontece isso. Aqui é a melhor IKEA de janeiro, né? Alessandro Soares. Passa aí, por favor. Ele teve uma situação do trânsito virar, né? Na hora que ele estava ultrapassando, num ambiente de faixa fracionada, né? Não era faixa contínua, estava ultrapassando o ônibus, na velocidade de 53 km por hora, não estava fazendo nada em excesso. Aí o trânsito virou, parou, inevitavelmente ele chegou a fazer isso. Aí ele gerou uma freada brusca, e essa freada brusca não foi violação para ele, e não é culpa dele, entendeu? Aí o que acontece? Ele ganhou uma premiação. Então, nessa situação aqui, é um quase acidente. A gente quer que vocês entendam, a gente está aqui para se dar as mãos, querendo que vocês entendam, né? Violação, eu vou chegar em casa, eu vou adiantar, vou correr. Cara, não faça isso. Porque um correr desse, um adiantar desse pode te levar, como eu disse semana passada, né? A gente não quer entregar a bandeira do Brasil na sua casa como um guerreiro que não voltou para casa. A gente quer comemorar com você, comemorar e você comemore também. Nós estamos hoje aqui com os 3 motoristas monitores. Falta um, está viajando, né? Daqui a pouco ele chega. Aí eu queria que viesse cada um aqui, dar uma palavrinha para o pessoal que está nesse período aí de carnaval, na turbulência aí da festa, né? Na rua. Venham aqui, primeiro um, depois o outro, rapidinho, para a gente não demorar muito, para dar uma palavra aí com os nossos motoristas. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Em relação ao feriado de carnaval, né? Vamos ter mais atenção aí, principalmente nos carros pequenos, né? Que quando dá um feriado aí, os carros parece que dá uma loucura na cabeça deles, né? Ultrapassagem mal feita, uma entrada à direita, uma entrada à esquerda, não sinaliza, né? E a gente nós estamos com equipamento de 25 metros carregado ou vazio, sabe que a frenagem desse equipamento demora, né? Um tempo para ter uma parada com segurança, mas vamos se atentar aí a essa questão também do checklist. Vamos lá, de manhã, quando você se acordar, minha gente, se avalie a si mesmo, né? Faça seu autoavaliação de segurança, vê se está bem, desça do seu CT, olhe seu equipamento do começo ao fim, dê uma volta atrás em 60 no carro, vê se tem alguém debaixo do carro, tem algum animal, tem alguém que colocou algum obstáculo, pedra, tijolo, prego, entendeu? Isso aí é fundamental a gente, nas nossas operações, a gente ter essa visão panorâmica do CT, entendeu? Então, assim, nesse feriado aí, vamos ter mais atenção, realmente, nos horários de pico, né? Que é de manhã, né? E no finalzinho da tarde. Sempre parar num posto autorizado para se alimentar, dar uma parada de descanso, mas vamos ser mais precativos, vamos parar longe desses carros pequenos aí, porque eles não têm noção do que é um trânsito, né? Geralmente no feriado. E aí a gente sempre vai levar o quê? A segurança, né? Sempre em primeiro lugar, beleza? É isso que eu queria falar para vocês. Bom dia a todos, Deus abençoe toda a frota. Bom dia a todos que estão na live. Graças a Deus que chegamos até aqui, hoje, segunda-feira de carnaval, né? E como o Austin acabou de falar, essa é uma festa típica do Brasil e do mundo, onde em todas as cidades, grandes ou pequenas, em todo lugar onde a gente passa, existe alguém comemorando o carnaval. Brincando, cada um tem suas troças, laúças, né? É bem típico. Então, para que a gente se atente mais sobre a segurança no trânsito, é preciso entender que nem todas as pessoas que estão ali como folião, que estão nas ruas, que estão participando de blocos e troças, eles têm experiência necessária para tomar uma decisão se houver uma necessidade. Mas como nós somos treinados e capacitados, podemos evitar acidentes justamente nesses momentos, nesses locais. Um item muito importante nesse momento é o nosso sensor de ponto cego. Passamos muito em vias públicas, áreas urbanas, onde vai ter aglomeração de pessoas. Nos trânsitos,
carro pequeno, moto, e nunca sabemos quando seremos pegos de surpresa. Alguém vai tentar passar você pela direita. Se o seu sensor de ponto cego estiver ligado, você vai ser alertado com um sistema sonoro que vai justamente bipar dentro da sua cabine. E você vai ser chamado a atenção que algo se aproximou. O que você deve fazer? Se esquivar, manter o máximo possível de distância de usuários vulneráveis. Eles são personagens que surgem constantemente no trânsito e principalmente nessa época do ano, nessas festas onde há aglomeração. Outro item é a velocidade. Mantenha a sua velocidade compatível. Mantenha uma distância de segurança. Não dirija sob efeito de fadiga. Porque eu não bebo não quer dizer que todos os motoristas não bebem. Cada um faça o que achar de fazer, dentro do seu limite. Porque quando o bafômetro ele é feito e constatado que o motorista ele tem um índice de álcool no sangue, ou pego pelos órgãos fiscalizadores das rodovias, haverá um preço. E esse preço é aquisitivo. Se for na empresa, haverá um preço. Mas já pensou se essa fiscalização for feita após um acidente? O preço será mais alto. E as pessoas envolvidas irão chorar. Por que eu peguei esse telefone? Hoje de manhã, bem pertinho, está aqui as fotos. Você que está na live e vocês que estão aqui. Isso aqui é na PS58. Onde fica a PS58? Que liga da PS60, naquele posto para sair em Camela, para Siriaé. Ali é uma PS. Um acidente. 2 conhecidos meus. Antes de vir para cá, até eu liguei para a Ana e disse, vou ajudar a tirar da estrada. Aqui é justamente onde tem uma ciclovia, onde eu caminho e todas as pessoas caminham. Observe que esse rapaz de polo, ele invadiu a faixa da esquerda, bateu no outro da Mercedinha, ficou lá, todo ensanguentado. Da Mercedinha estava vindo para a Seara fazer as compras dele. Ele tem um hortifruti lá, bem conhecido. Aí eu te pergunto, será que vale a pena essa festa? Será que valeu a pena a bebida que ele ingeriu durante a noite nas festas? Como fica agora a sua família? Um prejuízo financeiro. Graças a Deus não houve morte, mas teve ferimento. E ali foi interrompida a viagem de 2 famílias. Um que estava trabalhando e um que estava voltando de uma festa. Como eu acabei de falar. Não houve vítima. Mas já pensou se tivesse vítima? A festa seria interrompida por uma tragédia. O que nós fazemos por sermos profissionais de volante? Por quê? Nós somos os verdadeiros protagonistas das rodovias no Brasil. Representantes da história do trânsito e do transporte. Devemos trabalhar com excelência, fazer o melhor. Se houver um questionamento, houver uma dificuldade, eu acredito que dentre as empresas desse Brasil que é grande, existe uma empresa que constantemente se preocupa com os seus profissionais. O que nós convidamos? Levante a mão. Ah, eu liguei para fulano e ele não me deu atenção devida. Gente, nós temos um grupo de pessoas que atendem ligações. Temos um grupo de pessoas que se mobilizam para pegar na tua mão. Não pegue um mico. Não assuma a responsabilidade. Chame as pessoas que têm como resolver o teu problema. Caminhamos juntos para chegarmos justamente em nosso destino. O que nós queremos e sempre priorizamos é a segurança, pois ela é quem nos leva mais longe. Sem a segurança não há produtividade. Caminham juntos. Não é a carreira que te faz chegar primeiro, que te faz ser vencedor, mas sim a consistência. Ontem, como o Luciano acabou de falar, infelizmente, em um percurso em menos de 1 quilômetro, o nosso colega conseguiu causar uma violação. Retornou para chegar aqui na garagem. É muito, se a gente gritar dali para aqui, vai escutar. Uma pressa desnecessária. Não há necessidade. Parem, andem na velocidade correta, evitem o uso do celular, observem os usuários vulneráveis, mantenham a velocidade compatível, uma distância de segurança, não dirija sob efeito de fadiga, use o cinto, enfim. Faça aquilo que você aprendeu a fazer com excelência. Obrigado pela oportunidade e Deus lhes abençoe. Bom dia a todos. Eu vou falar bem rápido. Para a gente ter uma operação com segurança, nada mais, nada menos do que seguir os 5 hábitos. Manter a distância de segmento, velocidade compatível, usar o cinto, fator imprescindível, desligar o celular. Por quê? Quando você deixa o celular ligado, ele vai tocar. Se ele tocar, ele vai tirar sua atenção. Naquele momento que você tira sua atenção, você vai baixar a cabeça e pode acontecer alguém que
freie bruscamente na sua frente, alguém que vai entrar rapidamente na frente na via, um usuário vulnerável. Então, muito importante, fadiga. Quinto hábito de segurança, fadiga. O que acontece? Hoje, com a tecnologia, a internet, telefone de última geração, a gente à noite tem o costume de ficar até tarde olhando notícia, olhando vídeo e tal. Aquilo ali, durante o dia, vai nos atrapalhar, porque a gente vai estar fadigado, a gente não vai ter aquelas 11 horas tranquilo de um interstício bem tirado, para que a gente venha desenvolver nossa atividade de segurança. Então, uma coisa muito importante, verifique os espelhos. Esses carros são muito longos. Muita gente não tem a noção do que é o tamanho desses carros que a gente trabalha. Por quê? O pessoal tem o hábito de, não, é uma carreta. Só que esqueceu que é um rodotrem, um 9 eixos. Tem a outra carreta atrás, então vai fechando. Aconteceu aqui na Indiribeira, que uma pessoa foi ultrapassar um motorista e, pensando que só era o primeiro compartimento, não foi. Ele acabou se enganchando lá e vendo a ter prejuízo, perca de tempo. Então, é muito importante, pessoal. Vamos agarrar essa causa e vamos que é muito importante no nosso dia a dia, beleza? Bom dia a todos. Vocês estão dando aula já aos outros que não têm conhecimento de segurança. Vier para cá, todo mundo, como os nossos monitores vieram, vocês dão aula igual a eles. Então é só praticar. Pratica isso, acredita em cada coisa que foi falado, porque não adianta eu estar aqui na sala, passou por aquela porta e não fazer nada do que a gente conversou. Desligou a live, vai embora para a estrada e não pratica nada do que a gente falou. Tudo que foi falado até agora é muito importante para que você volte para a sua família com segurança. E é isso que a gente quer. Tá? Sempre vai ser esse o objetivo da segurança. Se falei aqui numa reunião que houve de DSS com ADM e manutenção, nesses anos todos que a gente está aqui trabalhando, pelo menos um mudou o hábito e a gente está vendo pelos resultados que de 120 motoristas, a gente teve um que detonou aí o nosso índice, só um. Isso é ótimo, maravilhoso. Então a gente está vendo que o hábito, se as pessoas tinham um hábito diferente antes, hoje eles têm outro. E precisa manter dessa forma. Para a gente se livrar do zero acidente. Se livrar do acidente e sermos zero acidente. As violações, porque elas são sinais que o acidente pode acontecer. Se ela aumenta, a gente está ali, ó, no amarelo da pirâmide. Está na IQA. Toda violação é uma IQA. Toda. Pode acontecer. Poderia acontecer se eu tiver com velocidade alta na chuva, 79 na chuva sem limpar o limpador. É um hábito que não é nosso. As pessoas precisam mudar. Então a gente está feliz porque dos 120, não são todos que agem dessa forma. Então, parabéns para quem tem o hábito seguro, quem tem a preocupação de chegar em casa e estar perto dos seus filhos, da sua esposa, da sua mãe, ou ficar sozinho, mas em segurança, sem lesões e sem provocar acidente em ninguém.